Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Será que você é um ou uma liberal? Vamos saber agora. Hoje o Conceito em Pílulas vai falar sobre liberalismo. Pessoal, vocês já sabem, se você não for inscrito, por favor, se inscreva aí no canal. Se você já é inscrito, deixe o seu like no vídeo, porque isso faz com que o vídeo seja bem cotado no YouTube e seja visto por mais pessoas. Então, se você puder fazer isso, eu agradeço. Hoje a gente vai falar sobre um assunto complicado, liberalismo. Por que complicado? Complicado porque não existe liberalismo, né? Existem liberalismos. Então, uma primeira pergunta que eu preciso fazer a você, se você se declara liberal ou que você deve fazer a alguém que se declara liberal, é que liberalismo você está falando? Você está falando de liberalismo político, você está falando de liberalismo econômico, você está falando de liberalismo de costumes, você está falando de liberalismo democrático? Que tipo de liberalismo estamos falando aqui? Essa é a primeira pergunta. Normalmente, uma pessoa que se declara liberal, mais naquela onda de Maria vai com as outras, porque parece que hoje em dia é legal ser liberal e quase todo mundo é liberal, normalmente essa pessoa vai dizer que ela é um liberal clássico, em inglês. Isso é como você vai no McDonald's, não sabe o que pedir e acaba pedindo um Big Mac. Então vamos tentar entender direitinho o que são esses liberalismos? Olha só, eu preciso fazer uma regressão histórica. Lembra que lá atrás, no tempo do absolutismo, a gente tinha esses reis absolutos e os estados que praticavam o mercantilismo. O Brasil foi vítima disso, o monopólio da metrópole com a sua colônia, aquela coisa toda. Bom, esse rei absolutista mais políticas mercantilistas era chamado de Antigo Regime. Tá? Por volta do século XVI, XVII e século XVIII, principalmente no final do XVII e século XVIII, começam a surgir as ideias iluministas. Aliás, tem um post que eu fiz no Instagram do História em Pílulas, o Davi Nogueira 10, sobre como o café ajudou o iluminismo. Bem legal, se você não viu, veja lá. Pois bem, o iluminismo nada mais é do que uma ideologia, também já tem um vídeo aqui sobre ideologia, é uma ideologia de uma classe que está começando a ter poder agora, nessa virada do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Essa classe se chama burguesia. A burguesia eram os ricos comerciantes que estavam agora começando a ter mais influência do que os nobres. Antigamente, vocês sabem, na Idade Média, os nobres é que mandavam em tudo, agora os burgueses começam a ascender. Quando os burgueses começam a ascender, a visão de mundo, a ideologia dos burgueses também começa a se impor. O iluminismo é um pouco isso, essa visão burguesa de mundo que vai se impor para solapar, para atacar as bases do antigo regime. E as bases do antigo regime, a gente já viu, são um absolutismo monárquico e o mercantilismo. Então a gente tem uma base política e uma base econômica. Pois bem, na base política, o grande cara que vai mexer um pouco isso é o médico inglês. As pessoas falam que ele é filósofo, ele é filósofo também, mas ele é formado em medicina pela Universidade de Oxford, que é o John Locke. O John Locke ele vai escrever ali naqueles momentos da Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, para quem não lembra, é exatamente o primeiro momento em que a burguesia toma o poder. A burguesia que vai fazer o sistema inglês que a gente tem mais ou menos até hoje, que é esse parlamentarismo em que o rei reina, mas não governa. O Locke estudava em Londres, ainda tinha 14 anos, quando o rei Carlos I perdeu a sua cabeça em 1649 e ele já era alguém importante no final da Revolução, em 1688, 1689, ele publica um livro, que é o Segundo Tratado, e esse livro traz as bases daquilo que é o liberalismo político. E o que esse liberalismo político do Locke fala? Da liberdade, acima de tudo da liberdade e do direito à propriedade. E a primeira propriedade que o indivíduo tem é o seu próprio corpo. Isso porque você sabe que no antigo regime o corpo do súdito, do sujeito, era do rei. O rei podia fazer o que quisesse com o corpo dos seus súditos. Por isso que frequentemente uma punição que o rei dava para quem ameaçava a autoridade do rei era esquartejar, era mostrar
fisicamente que o rei tinha poder sobre aquele corpo. Então essa ideia de liberdade sobre o seu corpo, é muito forte nesse liberalismo de Locke. Ele já fala em 3 poderes, mas não são harmônicos entre si. Ele fala que a lei é fundamental nessa ideia de liberdade. Então o que acontece é, nós temos um estado natural. Nesse estado natural, a gente vive em um certo equilíbrio, mas à medida que as coisas vão se desenvolvendo, a gente começa a precisar fazer leis, a normatizar algumas coisas. E aí a gente faz uma espécie de contrato, ele é um contratualista, e a gente abre mão de algumas coisas em nome de uma lei que esteja para todos. Então existe uma igualdade, que é a igualdade jurídica. E nós todos devemos nos curvar perante essa lei. Todos nascem iguais, então aqui ele vai tirar um pouco aquela ideia de que o rei tem por direito divino o seu mandato, né, de rei, então todos nascem iguais e que, portanto, a gente tem essa liberdade, mas temos de nos submeter à lei. Então isso é um pouco da base do que pensa o John Locke. Ele fala também do direito à propriedade. É interessante lembrar que na propriedade, o Locke fala que a propriedade que é válida, a propriedade que é uma propriedade justa, é a propriedade que vem do trabalho. Então o sujeito trabalha e é justo, é bom que ele possa usufruir dos frutos do seu trabalho. Isso é a propriedade. Tá? Então essa é a teoria de Locke. Essa teoria de Locke ela vai ser muito importante nos movimentos que vêm logo depois e que provavelmente você conhece, como independência dos Estados Unidos ou Revolução Americana, ali no preâmbulo da carta, né, da Proclamação de Independência, escrita por Thomas Jefferson. Ali já existe tudo aquilo que o Locke falou, o direito à vida, à propriedade, à liberdade, está nominalmente escrito ali, mostrando a influência que esse movimento, a Revolução Americana, tem das ideias de Locke. Então esse sistema político pensado por Locke é o liberalismo político. Bom, 100 anos depois do Locke, um pouco depois, em 1776, o Adam Smith, que é um escocês, ele vai publicar um livro que é sobre a riqueza das nações, é uma pesquisa sobre as causas naturais das riquezas das nações. As pessoas chamam o livro de Riqueza das Nações. Nesse livro, ele vai colocar as bases daquilo que alguns chamam de liberalismo econômico. Então lembra que o absolutismo tinha 2 grandes pilares, um pilar político e um pilar econômico. Bom, o político foi solapado pelo Locke, o econômico está sendo ali atacado agora pelo Smith. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, a intervenção do Estado na economia, que era exatamente o que o mercantilismo fazia, é ruim, isso atrapalha, isso deixa a economia pior. O melhor é deixar a economia ir por ela mesma. Né? Ele tem uma frase muito famosa, que é citada por 10 entre 10 pessoas que nunca leram o Adam Smith, que ele diz o seguinte, olha, o meu jantar não vem da benevolência do açougueiro ou do cozinheiro. O meu jantar vem porque eles têm um interesse próprio. E esse interesse próprio é bom. Se todo mundo na sociedade tem esse interesse próprio, busca o seu interesse próprio, porque o açougueiro quer melhorar, ele vai fazer o melhor para mim, ele vai servir a melhor carne para mim. Então a economia lucra com isso, o Estado não deve intervir na economia. E aí ele fala a metáfora da mão invisível. Ele também só usa esse termo uma vez no livro inteiro, o livro é gigantesco, mas essa metáfora é muito batida. Então você já deve ter ouvido falar também a ideia da mão invisível do mercado. Vem desse livro do Adam Smith. Então a gente tem aqui já 2 grandes modelos de liberalismo, liberalismo político e liberalismo econômico. E veja que não necessariamente eles precisam andar juntos. A gente tem aqui o exemplo do nosso querido ministro Paulo Guedes, que se coloca como um liberal, provavelmente um liberal do campo econômico, mas ao mesmo tempo defende, por exemplo, a ditadura do Chile. E veja, então liberalismo não necessariamente quer dizer democracia. Aliás, se a gente vem para o Brasil e dá uma olhada nas raízes do liberalismo no Brasil e olha o liberalismo em todo o século XIX no Brasil, você vai ver que o liberalismo não está necessariamente atrelado à democracia. Aliás, tem uma tese de doutorado do Sérgio Adorno, que é professor de Sociologia da USP. Ele defendeu a tese lá nos anos 80 e ela foi republicada recentemente, Os Donos do Poder. E nessa tese ele fala exatamente dessa matiz liberalista, ou do liberalismo brasileiro,
que é conservadora, né? Então a gente pode entender um pouco, por exemplo, os partidos liberais no Brasil até hoje, se você olhar bem de perto, eles têm um pouco essa matiz conservadora. Outro ponto que eu acho legal explicar, porque às vezes confunde muito, é o liberalismo americano, que se transforma no século XX. O Partido Republicano, então, ele estava muito ligado ao liberalismo econômico e evitava a todo custo a intervenção do Estado na economia. Aliás, a ideia de não intervenção do Estado na economia é uma ideia central do liberalismo econômico. Pois bem, quando chegamos ali na crise de 29, muitos culpam o liberalismo pela crise de 29, uma vez que, por exemplo, o governo americano não atuou para tentar corrigir as falhas do sistema e, vocês sabem, a Bolsa quebrou, foi terrível. O Partido Republicano não conseguiu se reeleger na próxima eleição, quem vai se reeleger é um democrata, é o presidente Roosevelt. E o Roosevelt vai usar as ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes, e é o keynesianismo. E o keynesianismo vai falar exatamente de uma intervenção do Estado na economia. A partir daí, então, a gente tem a intervenção do Estado forte na economia, transformando um pouco o que era a política americana. A Segunda Guerra acontece ainda com Roosevelt no poder, e aí nessa virada dos anos 40 para os 50, os democratas eles vão ser chamados de liberais, mas não no liberalismo econômico, já muda a chave para um liberalismo que vai ser um liberalismo chamado de costumes, ou um liberalismo das pautas sociais. Então o Partido Democrata vai, naquele primeiro momento, abraçar um pouco a ideia do fim da segregação racial nos Estados Unidos, principalmente nos anos 60. Lembrando que o Partido Democrata tinha sido um partido que apoiou e defendeu a escravidão anteriormente, inclusive na Guerra Civil, mas agora a chave muda e o Partido Liberal, o Partido Democrata vai ser chamado de liberal porque ele vai abraçar essas pautas sociais. E até hoje é assim. Então agora, hoje, nos Estados Unidos, o Partido Democrata, quando você fala liberal nos Estados Unidos, você normalmente está se referindo a um partido, a um membro do Partido Democrata ou alguém muito afinado com o Partido Democrata, e você normalmente está falando de pessoas que defendem essas pautas mais sociais. A questão da inserção do negro, LGBTQ+, todas essas pautas, elas estão ligadas hoje ao que a gente chama de liberal nos Estados Unidos. Então veja, que falar que alguém é liberal, você precisa entender. Você está falando do liberal de uma perspectiva brasileira, de uma perspectiva americana, porque aqui no Brasil você sabe, né? O pessoal às vezes copia o que vem dos Estados Unidos sem entender muito bem o que é. Segundo, se você está falando de uma perspectiva brasileira, você está se chamando de liberal político, de liberal econômico, de um liberal dos costumes, de um liberal democrata. Que tipo de liberalismo você está falando? E aí, quando a pessoa se define, fala, eu sou liberal econômico, você precisa entender que tipo de intervenção ela vai aceitar na economia, porque mesmo no liberalismo econômico e no liberalismo político, a gente tem matizes muito grandes. Então, como vocês estão vendo, o tema liberalismo é um tema muito rico. É uma pena que ele fique, às vezes, restrito a um debate de internet ou um debate de Twitter, sabe, liberal, eu quero que, sei lá, privatize ou não privatize. Ser liberal não é isso, e não é só isso, e não precisa ser só isso. É um debate bastante amplo, envolve filosofias muito interessantes e que são legais de serem debatidas. Então procure saber, procure ler o John Locke, procure ler o Adam Smith, procure ler o Stuart Mill, eu não falei dele, mas ele também vai aprofundar um pouco as ideias das liberdades e entender um pouco quem são esses caras, e depois procure entender como essas ideias foram usadas aqui no Brasil, quem são os liberais no Brasil do século XIX, quem são os liberais nos Estados Unidos no século XIX e no século XX, para você ter um panorama melhor do que é liberalismo, essa pergunta dificílima de responder. Obrigado, até a próxima.